Sétimo ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, a nossa aula é sobre o gênero textual poema e sobre a gramática, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Vamos começar falando sobre poema. Qual a diferença entre poesia e poema? Poesia, segundo Mini Aurélio do século XXI, é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. Já o poema é definido como uma obra em verso ou em que há poesia. Ou seja, a poesia é a arte e o poema é a arte feita, quando você cria. Então, essa é a diferença quando falamos entre poema, estamos tratando da obra, do próprio texto, e quando falamos em poesia, se tratamos da arte, da habilidade de tornar algo poético. Uma pintura, uma música, uma cena de um filme também pode ser poético. Eu vou ler para vocês agora um poema da quarentena. Não é seguro sair do ninho, porque lá fora tem um bichinho. Ele pode te deixar doente. E se te pegar, não ficarás contente. O nome dele é coronavírus, um bichinho bem persistente, que quer pegar muita gente. Por isso, lave a sua mão com água e sabão. Não saia de casa não, seu lar é a melhor opção. Quando tudo isso acabar, vou poder te encontrar. 2 abraços te darei e assim eu ficarei até a saudade passar. Veja que nesse poema ele tem uma sonoridade, ou seja, as palavras elas formam um som, elas têm no final de cada palavra, ela vai ter uma sonoridade. Exemplo, ninho, ela vai ter a mesma terminação de bichinho, então elas rimam. Vamos agora falar sobre os elementos do poema. O poema é um conjunto de versos. E o que é um verso? Verso é cada linha do poema. Verso é isso, ó. Cada linha dessa é um verso. E o que é um estrofe? Um estrofe é um grupo de versos que formam geralmente um sentido completo no poema. As estrofes do mesmo poema são separadas uma das outras por um espaço em branco. No caso dessa imagem, essa anterior, cada estrofe é composto por uma dessas partes. Ó. No caso, esse poema ele tem 3 estrofes e cada estrofe ele é separado por uma linha. Lá no texto está dizendo que é branca, mas como a imagem é vermelha, está sendo separado por essa linha vermelha, tá certo? Uma linha imaginária. E o ritmo? O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes, que são as sílabas tônicas, e sons fracos, que são as sílabas átonas, repetidas com intervalos regulares ou variados que dão musicalidade, melodia ao poema. Observação: no poema, as pausas existem não necessariamente através de sinais de pontuação, mas as palavras provocam uma melodia e o ritmo é determinado por elas e pela sequência de sons. A distribuição das sílabas, átonas e tônicas e o tamanho do verso determina o seu ritmo. E para medi-lo, é necessário observar a quantidade e a intensidade da sílaba. O elemento do poema que ele é bem importante é a rima. Ela é um recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em colocar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica no meio, rima interna, ou no fim, que é a rima final, como eu mostrei nas 2 palavras lá do poema. Aqui vamos determiná-los na classificação que mais interessam para a composição do poema. Então, o que é que vocês têm que saber? O que é um poema? Que é um conjunto de versos, que o verso é cada linha do poema e um estrofe é a composição de vários versos. E eles são separados por uma linha branca, vermelha, uma linha imaginária, de um estrofe para outro. E os poemas ele tem que ter um ritmo, ou seja, uma sonoridade. Então vamos lá. Veja as rimas aqui, ó. Ninho, rima com bichinho. Doente com contente. Coronavírus, aqui, ó. Persistentes com gente. Sabão com não e opção.
e acabar com encontrarei e darei com ficarei. Veja que o poema ele tem uma sonoridade, tem rimas para poder deixar esse poema com mais ritmo. A partir do século XX, os poetas, numa rebeldia, porque não queriam mais a poesia com esta forma rígida, que é com as regrinhas que eu acabei de falar, eles criaram os versos sem rimas, que eram chamados de brancos. Eles chamaram esses versos de brancos porque eles não queriam seguir uma regra e eles queriam fazer os versos e os poemas dele do jeito que eles queriam. Terminamos o conteúdo sobre o gênero textual poema, que é da aula de hoje. Agora vamos falar sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito. O que é um sujeito indeterminado? É aquele que eu não vou conseguir identificar numa oração, numa frase. O fato de o sujeito ser indeterminado não quer dizer que ele não exista, certo? Quer dizer apenas que ele não pode ser identificado. Eu não consigo saber de quem eu estou sendo falado nessa frase ou oração. Seja porque não se sabe quem praticou ou sofrer a ação verbal. Seja porque a intenção do enunciado é não revelá-lo, observe como será possível identificá-lo nos exemplos. O sujeito indeterminado. Tem 3 formas de identificar e sabemos se um sujeito é indeterminado. Letra A, verbo na terceira pessoa do plural, sem nenhuma referência a qualquer agente já referido nas orações anteriores. Exemplos, tocaram a campainha insistentemente. Observe esse verbo tocaram. Eu consigo saber quem foi que tocou a campainha? Não. Então, o sujeito ele é indeterminado. Outro exemplo, prenderam o bandido. Quem prendeu o bandido? Eu não sei. Então, o sujeito também ele é indeterminado. Ele existe, mas eu não sei quem é. Observação. Os verbos encontram-se na terceira pessoa do plural eles, portanto, eles são indeterminados. Outra forma. Se o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, neste caso, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, aluga-se quarto. Quem é que aluga o quarto? Não sei quem é, só sei que está alugando, não é isso? Então, o sujeito ele é indeterminado. Eu não consigo identificá-lo nessa frase. Ensina-se português. Quem ensina? Não sabemos, então o sujeito ele é indeterminado. Os verbos encontram-se na terceira pessoa do singular ele, acompanhado do índice determinal se. Então, se ele está na terceira pessoa do plural ou se ele vem acompanhado do se, então os sujeitos são indeterminados. E letra C, que é a terceira forma, se o verbo estiver no infinitivo impessoal. É preciso votar nos candidatos honestos. Primeiro exemplo. É preciso votar nos candidatos honestos. Quem é que precisa votar nos candidatos honestos? Eu não sei. Então, o sujeito também é indeterminado. É difícil passar em matemática. O sujeito é indeterminado. Está dizendo que é difícil. Mas quem é que está dizendo que é difícil passar em matemática? Eu não sei. Então, o sujeito também é indeterminado. Agora, vamos falar sobre oração sem sujeito. Como o nome já fala, nessa oração não tem um sujeito. Eu não sei de quem está falando, ela não tem uma pessoa específica ou algo para estar sendo falado. Como dito a princípio, não constitui a classificação de sujeito. A oração sem sujeito ocorre quando o verbo está na terceira pessoa do singular, sobretudo nos seguintes casos. A. Com verbos que indicam fenômenos da natureza. Exemplo, choveu muito ontem. Então, aí não tem um sujeito, tem um verbo, tá certo? Neva no sul. Então, aí está dizendo o quê? Lembra que o conceito de verbo é que determina a ação, fenômeno da natureza ou estado. Então, neva no sul é um fenômeno da natureza. Então, nessa oração não tem sujeito. B. Verbo haver no sentido de existir, acontecer. Exemplo, há muitas vagas para o setor financeiro. Só está falando relacionado às vagas, mas aí
tem esse verbo de haver. Então, não tem um sujeito específico. Então, a oração não tem sujeito. Outro exemplo. Houve graves acidentes na estrada. Eu não sei com quem houve esses acidentes. Então, a oração também não tem um sujeito. E C. Verbos fazer, estar, haver, ser, ir, vir, passar, indicando o tempo. Quando eu indico o tempo, eu também não tenho um sujeito nessa oração. Exemplo, era em Londres, já passa de 5 anos, faz 10 anos que ele se foi e está quente. Nessas orações não temos um sujeito. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos de agenda. 1. Leitura e interpretação de texto, que é nas páginas 222 a 224. Atividade 2, páginas 228 a 234. Lembrando que nessas páginas tem texto e tem as questões referentes a ele, que no caso são poemas. E a 3 é uma produção de texto, seguindo as instruções da página 235. Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia Janaína. Um abraço e até a nossa próxima aula.